Você já pensou que Medusa, a temida criatura da mitologia grega, pode não ser o monstro que sempre ouvimos falar? E se, por trás das serpentes e do olhar petrificante, existisse uma história de injustiça e dor, silenciada por séculos? Hoje, vamos mergulhar fundo para descobrir quem era a verdadeira Medusa antes de ser transformada em lenda. E por que sua história foi distorcida? Prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre monstros, heróis e vítimas. Antes de ser um monstro temido e odiado, uma figura lendária, cujo olhar transformava homens em pedra, Medusa era uma jovem de beleza incomparável, uma beleza que resplandecia como o sol da manhã e cativava todos que a contemplavam. Seus cabelos dourados brilhavam como fios de ouro, e seus olhos, profundos e expressivos, refletiam a pureza de sua alma. Sua fama se espalhou rapidamente, e ela era celebrada por toda a Grécia, não apenas por sua beleza física, mas também por sua graça e bondade. Sua presença iluminava qualquer lugar que ela frequentasse. Profundamente devota à deusa Atena, a protetora da cidade e deusa da sabedoria, da guerra e das artes, Medusa encontrava consolo e propósito em sua fé. Medusa servia como sacerdotisa no templo de Atena, dedicando sua vida ao serviço da deusa e à manutenção da santidade do local. Ela era uma figura respeitada e admirada por todos que frequentavam o templo. Ela vivia sob votos de pureza e castidade, consagrando sua existência à deusa em um templo sagrado, um refúgio de paz e devoção. O templo era sua casa, seu santuário, o centro de seu mundo. Sua beleza, porém, atraiu a atenção indesejada de Poseidon, o poderoso deus dos mares, um ser caprichoso e implacável, conhecido por sua força e fúria. Consumido pela luxúria, Poseidon a violentou dentro do próprio templo de Atena, profanando o local sagrado e violando a pureza da sacerdotisa. O ato hediondo não foi apenas uma agressão brutal contra Medusa, um ataque à sua dignidade e ao seu corpo, mas uma profanação imperdoável do espaço sagrado de Atena, uma afronta à deusa e a todos que a serviam. Medusa, agora vítima de uma violência terrível e de uma traição inimaginável, carregava o peso da vergonha e da dor em seu coração. Ela foi deixada sozinha e desamparada, sem justiça ou compaixão, abandonada à sua própria sorte em um mundo que parecia ter se voltado contra ela. O silêncio opressor que se seguiu ao crime ecoava em seus ouvidos, um lembrete constante da atrocidade que havia sofrido. O silêncio após o crime foi ensurdecedor. Acreditando que a justiça divina a protegeria, Medusa se enganou, e sua provação estava apenas começando. Mal sabia ela que o pior ainda estava por vir. O que aconteceu a seguir, a reação de Atena e as consequências de sua ira, mudaria sua vida para sempre, transformando a bela sacerdotisa no monstro que a história viria a conhecer. Em vez de proteger Medusa, que havia sido violada dentro de seus muros sagrados, Atena, consumida pela raiva e pelo ciúme, voltou sua fúria inexplicavelmente contra a jovem. A deusa, em vez de buscar justiça contra o profanador, escolheu punir a vítima, punindo a vítima inocente por um crime que não cometeu, e não o agressor, Poseidon, que escapou ileso da ira divina. A injustiça clama aos céus, mas os deuses permanecem surdos. Como castigo cruel e implacável, Atena transformou os belos e dourados cabelos de Medusa, que antes eram sua maior glória, em um ninho de serpentes venenosas, e seu rosto, antes radiante de beleza, em uma máscara de terror indescritível, capaz de gelar o sangue nas veias de qualquer mortal. O olhar de Medusa, antes cheio de doçura e inocência, passou a petrificar instantaneamente qualquer um, homem ou animal, que cruzasse seu caminho, transformando-os em estátuas de pedra para a eternidade. Exilada e isolada do mundo que antes conhecia, Medusa foi condenada à solidão eterna, temida e evitada por todos, forçada a se esconder nas sombras para sempre. Sua beleza, outrora uma bênção, virou uma terrível maldição,
Sua dor profunda e sua fúria reprimida se transformaram em uma arma poderosa e mortal. A história trágica de Medusa não é sobre um monstro que nasceu da maldade inerente, mas sobre uma mulher inocente, brutalmente punida e transformada por ter sido vítima de um ato hediondo. Ela foi transformada em um monstro horrendo, uma criatura de pesadelo, para que o mundo pudesse odiá-la e temê-la, desviando o olhar da verdadeira fonte de sua desgraça, em vez de questionar a injustiça e a crueldade arbitrária dos deuses do Olimpo, que permaneciam intocáveis em seu poder. Assim, através da dor e da injustiça, nasceu a lenda sombria e trágica da Górgona Medusa. Na antiguidade, Medusa personificava o terror absoluto, um medo primordial que ecoava nos corações e mentes. Sua imagem, distorcida e temida, era um aviso constante sobre os perigos que espreitavam na escuridão, nos limites da civilização e da sanidade. Poetas e artistas da época, imersos em um mundo de mitos e lendas, a retratavam incessantemente como um monstro a ser derrotado, uma criatura abjeta cuja mera visão transformava homens em pedra. As representações visuais e narrativas perpetuavam o medo e a repulsa. Medusa era vista como um obstáculo formidável, um desafio supremo para heróis como o audacioso Perseu, que buscavam provar sua coragem e obter glória através de feitos extraordinários. Sua derrota era sinônimo de triunfo heróico. Sua humanidade era completamente apagada. Sua história pessoal e sofrimento ignorados em favor de uma narrativa simplista do bem contra o mal. Ela era despojada de qualquer traço de empatia ou compreensão. Reduzida a um símbolo, ela era apenas o mal a ser destruído, uma força obscura a ser erradicada para restaurar a ordem e a segurança. A complexidade de sua existência era convenientemente ignorada. Perseu, o herói, armado com astúcia, coragem e armas mágicas concedidas pelos deuses, preparou-se para enfrentar a Medusa em seu covil sombrio. Sua missão era clara: eliminar a ameaça e trazer a cabeça da Górgona como prova de sua bravura. Com um golpe certeiro, decapitou Medusa, separando sua cabeça do corpo e transformando-a em um troféu macabro. Perseu foi então celebrado como um herói, um libertador que havia livrado o mundo de um monstro terrível. A narrativa da vitória de Perseu reforçava a ordem patriarcal vigente, consolidando o poder masculino e a submissão do feminino. A história servia como um exemplo de como a força e a coragem masculinas podiam superar até mesmo as criaturas mais temíveis. A história também exaltava a glória dos deuses e heróis, demonstrando sua capacidade de intervir no mundo mortal e proteger a humanidade dos perigos que a ameaçavam. Os deuses eram vistos como protetores e guias, enquanto os heróis eram seus representantes na Terra. Medusa era o perigo constante, a ameaça à ordem estabelecida, o outro a ser temido e marginalizado. Sua imagem era usada para incutir medo e reforçar os limites do que era considerado aceitável. Sua morte era vista como uma vitória inequívoca do bem sobre o mal, um triunfo da luz sobre a escuridão. A decapitação de Medusa simbolizava a erradicação da ameaça e a restauração da harmonia. Mas sua verdadeira história, a história de uma mulher transformada em monstro, permanecia enterrada sob camadas de medo, preconceito e tradição. A verdade sobre Medusa jazia oculta, esperando para ser redescoberta. A narrativa dominante, impulsionada pelo medo e pela tradição, obscurecia a complexidade de sua vida e a tragédia de seu destino, perpetuando uma visão distorcida e incompleta de Medusa. Paradoxalmente, a cabeça de Medusa, o Gorgoneion, tornou-se símbolo de proteção. Após sua morte, Perseu entregou a cabeça a Atena, que a fixou em seu escudo, transformando o terror em defesa. O rosto de Medusa passou a adornar templos, armaduras e joias, afastando o mal. O que era maldição virou amuleto. Medusa se tornou guardiã, protetora silenciosa contra ameaças.
Sua imagem atravessou séculos, sendo usada como símbolo de força e proteção. Mesmo após a morte, Medusa continuou a exercer poder, agora para proteger. Com o tempo, a história de Medusa foi ressignificada. O pensamento feminista enxergou nela não um monstro, mas uma vítima de violência e injustiça. Sua transformação passou a ser vista como silenciamento e punição da vítima, não como justiça. O olhar petrificante virou símbolo de autodefesa e da fúria feminina diante da opressão. Medusa tornou-se ícone de resistência, sobrevivência e força. As serpentes, antes horror, agora representam sabedoria e renovação. Sua imagem é usada por movimentos feministas como símbolo de empoderamento. Medusa nos lembra que monstros, muitas vezes, são vítimas cujas vozes foram caladas. O mito de Medusa inspirou artistas de todas as épocas, da Grécia Antiga ao Renascimento. Esculturas, pinturas e filmes a retrataram como vilã, vítima ou símbolo de poder. Obras como a escultura de Cellini e a pintura de Caravaggio exploram sua dor e fascínio. Na cultura pop, Medusa aparece em filmes, livros e até como logotipo da Versace, representando beleza e poder. Cada geração reinventa Medusa conforme seus valores e medos. Ela é vilã, vítima, protetora e ícone, tudo ao mesmo tempo. Sua capacidade de ser reinterpretada mantém seu mito vivo e relevante. O olhar de Medusa é seu maior poder e sua maior tragédia. Antes visto como arma de destruição, hoje é símbolo de confronto com verdades dolorosas. Sua fúria, nascida da injustiça, é agora reconhecida como força legítima. Medusa transformou sua maldição em defesa, tornando-se símbolo de resiliência. Para muitos, sua imagem representa sobrevivência e poder interior. O olhar petrificante virou declaração de força, nunca mais vítima. Medusa foi de sacerdotisa a monstro, de monstro a símbolo. Seu olhar agora inspira coragem para encarar a verdade e lutar por justiça. Chegamos ao fim, mas a história de Medusa continua a evoluir. Ela foi vítima, monstro, protetora e ícone de resistência. Sua trajetória mostra que mitos mudam conforme quem os conta. Medusa nos desafia a questionar narrativas e enxergar além das aparências. Agora pergunto a você: quem é Medusa para você? Compartilhe nos comentários o que essa história significa em sua vida. Afinal, é no diálogo que os mitos continuam vivos e nos transformam.